Você já percebeu como alguns problemas parecem gigantes? Uma dívida, uma decisão importante, um desafio no trabalho, e quanto mais você pensa neles, maiores eles ficam. Curiosamente, isso não é apenas uma sensação, existe uma razão psicológica para isso. E há mais de 3.000 anos, uma história revelou exatamente como vencer esse tipo de medo. A história de Davi e Golias. Mas talvez você nunca tenha entendido o verdadeiro segredo dessa batalha. Imagine a cena. De um lado, o exército de Israel, soldados treinados, preparados para a guerra. Do outro lado, um único homem, um guerreiro com quase 3 metros de altura, vestindo uma armadura de bronze que pesava mais de 50 quilos. A ponta da sua lança pesava cerca de 7 quilos. Seu nome era Golias. E durante 40 dias ele apareceu todos os dias gritando um desafio. E ninguém, absolutamente ninguém, teve coragem de enfrentá-lo. A pergunta é: por que um exército inteiro ficou paralisado diante de um único homem? A resposta está na psicologia. Quando um ser humano encara algo que parece muito maior que ele, o cérebro ativa um mecanismo chamado resposta de congelamento. Não lutar, não fugir, apenas paralisar. Quanto mais tempo você olha para o problema, mais o cérebro começa a imaginar que aquilo é impossível de vencer. Foi exatamente isso que aconteceu com o exército de Israel. Durante 40 dias, eles ouviram Golias gritar. O medo não apareceu de uma vez, ele cresceu lentamente. Existe outro fenômeno interessante, o contágio emocional. Quando um grupo inteiro começa a sentir medo, o medo se espalha como um vírus. Se o líder recua, todos recuam. E foi exatamente isso que aconteceu. O rei Saul, o líder de Israel, também estava com medo. E quando o líder tem medo, o grupo inteiro aprende a ter medo. Na psicologia, isso é chamado de desamparo aprendido. É quando você começa a acreditar que não importa o que faça, nada vai mudar o resultado. Então aparece alguém inesperado, um jovem pastor chamado Davi. Ele nem era soldado, estava ali apenas levando comida para seus irmãos. Mas quando ele ouviu Golias desafiar o exército, ele fez uma pergunta simples: por que ninguém enfrenta esse homem? Para Davi, Golias não parecia invencível, ele parecia apenas grande. E existe uma diferença enorme entre essas duas coisas. A confiança de Davi não veio da força, veio da memória. Ele lembrou de algo que ninguém mais sabia. Quando ele era pastor, ele já tinha enfrentado um leão e também um urso, para proteger o rebanho de seu pai. Para Davi, Golias não era um monstro, era apenas outro predador. Na psicologia, isso se chama autoeficácia. É a crença de que você já enfrentou desafios antes e pode enfrentá-los novamente. Antes da batalha, o rei Saul tentou ajudar Davi. Ele colocou sua própria armadura nele, mas Davi não conseguia nem andar com ela. Então ele fez algo inesperado. Ele tirou a armadura, pegou apenas uma funda e 5 pedras. Isso parecia loucura, mas na verdade era genial, porque Davi entendeu algo que muitas pessoas ainda não entendem hoje. Você não vence desafios usando as ferramentas dos outros. Você vence usando as habilidades que já domina. Hoje, nossos gigantes não usam armaduras. Eles aparecem como dívidas, pressão no trabalho, medo de tomar decisões, medo de fracassar, medo do julgamento das pessoas. O problema é que fazemos exatamente o que o exército de Israel fez. Ficamos olhando para o problema por tempo demais, pensando nele, imaginando o pior. E quanto mais pensamos, maior ele parece. Davi não tentou vencer Golias na força. Ele mudou o tipo de batalha. Enquanto Golias esperava um combate corpo a corpo, Davi lutou à distância. Uma única pedra, uma única oportunidade, e o gigante caiu. Isso nos ensina algo poderoso. Você não precisa ser maior que o seu problema. Você precisa apenas usar a estratégia certa. O medo sempre parece gigante quando você se mede por ele. Mas Davi não se comparou ao gigante. Ele se comparou às batalhas que já tinha vencido. Talvez o seu problema não seja falta de capacidade. Talvez você esteja apenas olhando para o gigante tempo demais. A história de Davi e Golias não é apenas uma história de coragem. É uma lição sobre como o medo funciona.
O gigante não caiu porque Davi ficou maior. O gigante caiu porque Davi parou de se enxergar pequeno. E quando você para de se ver pequeno, até os maiores problemas começam a parecer apenas alvos.